Olá pessoal, bem-vindos ao canal Geriatria com Miola. Aqui a gente aprimora o conhecimento de vocês sobre as demências, para que vocês tenham mais paciência e confiança para cuidar dos seus familiares ou dos seus pacientes. Eu sempre digo que o desconhecimento é um dos principais problemas para quem está cuidando de um paciente com demência. Quanto mais você conhecer sobre a doença, mais fácil vai ser de você cuidar. Meu nome é Vinícius Benetti Miola, eu sou médico geriatra e hoje a gente vai responder a pergunta: toda demência é irreversível? Né? Então, essa é uma pergunta que frequentemente chega ao consultório, né? E também lá na caixinha do Instagram. Lembrem, né? Quem ainda não me segue, segue lá no Instagram, @geriatriacomiola. E não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, se inscrever aqui no nosso canal Geriatria com Miola para mais conteúdos sobre esse tema, beleza? Então, frequentemente as pessoas, né, perguntam, e a doença é irreversível? Será que a demência pode estabilizar em algum momento ou não? Né? O que você pode me dizer sobre isso, doutor? E sobre as medicações, né? Elas podem inibir a progressão ou não? Então, primeiramente a gente vai lembrar que a partir do momento em que eu faço um diagnóstico de síndrome demencial, seja ela demência na doença de Alzheimer, demência frontotemporal, Lewy, demência na doença de Parkinson, demência vascular, uma demência mista, a partir do momento em que eu tenho o diagnóstico de demência, essas doenças elas têm como característica serem doenças neurodegenerativas, né? Então que o processo de degeneração neuronal ele vai acontecendo ao longo do tempo. E até o momento, no nosso entendimento atual, toda vez que eu tenho um diagnóstico de demência, eu tenho uma doença crônica e progressiva, certo? Ou seja, geralmente, praticamente todas as doenças demenciais, elas vão ser irreversíveis, né? A partir do momento em que o paciente entra no estágio de demência, a gente vai ter esse caráter de irreversibilidade. Para quem não entende ainda bem o conceito de demência, lembro que volte ao vídeo do nosso canal sobre o que é demência para entender bem quando eu falo isso, né, o que eu quero dizer. Lembrando sempre, né, sempre é bom revisar que demência é um termo guarda-chuva, né, um nome, e que eu preciso do sobrenome. Então sempre eu tenho demência na doença de Alzheimer ou demência frontotemporal, então eu vou ter que ter um diagnóstico de qual demência eu estou tendo, né? Isso é sempre importante a gente pontuar para que vocês lembrem que é importante vocês terem esse diagnóstico na prática, né? Então, e existe algum cenário de reversibilidade? Essa aqui é uma pergunta importante. Mas antes da gente falar um pouco sobre isso, vamos lembrar como é que é essa questão da progressão, né? Porque a progressão ela pode ser um pouco diferente a depender do diagnóstico do meu paciente, né? Então vamos pegar o nosso protótipo, que é a principal das demências, que é a demência na doença de Alzheimer, né? A demência na doença de Alzheimer ela tem essa característica crônica e progressiva, mas geralmente é uma progressão bastante lenta, né? Então o paciente piora devagar ao decorrer de anos, né? Quantos anos, Vinícius? Na média, sobrevida média, em torno de 8 anos, né? Tendo pacientes que podem ter uma doença muito mais rápida, como 3 anos, até pacientes que demoram muito tempo para evoluir, como 20 anos, né? Então a sobrevida, ela varia muito, de 3 a 20 anos, mas na média, a partir do momento do diagnóstico, o paciente vive mais 8 anos. Né? E durante esse período ele vai tendo uma perda muito lenta das funções cognitivas, né? Então começando ali por memória, orientação e aprendizado, né? Depois atingindo a linguagem, a função executiva, né? E no final da doença atingindo todas as áreas da cognição, levando o paciente a ter dificuldades para caminhar, dificuldades para se alimentar sozinho, para ter todas as suas atividades básicas de vida diária. Mas essa progressão ela é lenta e ela é irreversível. E aí vamos responder a pergunta: existe remédio que impede a progressão da doença? Então, até alguns meses atrás a gente dizia que não, né? 100%. Então, anticolinesterásicos, memantina, que são remédios aprovados para isso, né? Eles não diminuem a progressão da doença, né? Eles são tratamentos sintomáticos, eles tentam melhorar
a quantidade ou bloquear determinados neurotransmissores no sistema nervoso central e dessa forma, diminuindo ou aumentando a disponibilidade desses neurotransmissores, melhorar as funções cognitivas do paciente, mas não diminui a progressão da doença. A doença continua progredindo, certo? Antidepressivos, antipsicóticos muito menos, né? Nenhum deles são neuroprotetores ou estabilizam a doença. E, claro, lembrar do canabidiol, né? Que atualmente a gente, né, utiliza ele dentro do contexto das síndromes demenciais, apesar de ainda não termos grandes trabalhos falando, respaldando o uso do canabidiol. A gente já tem um uso dele dentro das síndromes demenciais, né? Mas lembrar que ele não diminui a progressão da doença, assim como os outros medicamentos. Ele é um medicamento sintomático, certo? Existe, a gente vê pessoas na internet, no Instagram, vendendo o canabidiol como uma droga que pudesse impedir a progressão das demências, especialmente da doença de Alzheimer, e isso é mentira, tá? A gente tem que tratar as coisas da forma correta. Então ele pode sim ser um medicamento sintomático, ok? Mas não impede a progressão da doença. E aí, muito recentemente, né, a gente teve a publicação primeiro do adacanumab, que foi um pouco mais fraca, e depois do lecanemab, né, esse medicamento que é um anticorpo monoclonal contra miofibrilas da proteína beta-amiloide, né, então ele tenta agir especificamente, né, proteína que é considerada a causadora da doença, né, lá no sistema nervoso central. Então quando essa proteína se deposita de forma intensa, ou em localizações, né, específicas do sistema nervoso central, a gente sabe que pode causar a doença de Alzheimer, né? E aí essa medicação tenta inibir, né, ou esse juntamento das proteínas beta-amiloide no cérebro, né? Então essa medicação, vejam que ela é muito específica da fisiopatologia da doença. E aí no ano passado, que saiu o estudo do lecanemab, se mostrou que o lecanemab ele diminuiu a progressão da doença, certo? Ou seja, a doença que antes progredia dessa forma, ele inclinou um pouco e diminuiu a velocidade da progressão. Contudo, ele não interrompeu a progressão da doença a priori. A doença continuou progredindo ao longo do tempo, mas numa velocidade menor, né? Esse ano agora a gente teve uma prévia do donanemab, outra medicação parecida com o lecanemab, que parece que teve o mesmo resultado, mas ainda não temos o trabalho publicado para olhar de forma mais completa. Então, da mesma forma, ele diminuiu a velocidade da progressão da doença, mas não evitou a progressão da doença. O que isso quer dizer? Que a partir do momento em que eu fechar o diagnóstico de demência, seja ela Alzheimer, Lewy, frontotemporal, Parkinson, paralisia supranuclear progressiva, atrofia de múltiplos sistemas, qualquer uma delas, né, que podem cursar com demência, a partir do momento em que eu fechei esse diagnóstico, eu tenho um caráter crônico e progressivo, e atualmente a gente não tem, infelizmente, nenhuma medicação que impeça a progressão da doença, correto? Então, Alzheimer, Lewy, frontotemporal, todas vão ser dessa forma. Existe uma das demências que tem uma característica um pouco mais peculiar e vale a pena a gente citar, que é a demência vascular, tá? Porque a demência vascular, para simplificar, tem basicamente, vamos simplificar ela em dois tipos, né? Um, que é quando o paciente tem múltiplos infartos ao longo da vida, silenciosos, né? Ele não percebeu que estava tendo esses múltiplos infartos, mas ele tinha lesão vascular por pressão descontrolada, por diabetes descontrolado, por colesterol mal controlado. Ele foi fazendo essas lesões ao longo da vida até o momento em que ele desenvolve uma síndrome demencial, né? Então isso foi uma coisa silenciosa. Quando faz o exame de imagem, vê lá que ele tem um monte de mini infartos, né, vasculares no cérebro e que acabaram levando ele a ter esse déficit cognitivo, mas ele nunca tinha tido um AVC. Esse paciente, geralmente, ele evolui dessa forma crônica progressiva, muito parecido com as outras doenças, tá? Contudo, a gente tem o paciente que vinha bem cognitivamente saudável, normal, não tinha nada, e faz um grande AVC. A gente meio que diz que ele tem uma evolução cognitiva em degrau, né? Ele vinha bem e aí ele faz o AVC e ele faz um degrau cognitivo, piora muito de um evento para o outro, tá? Nesses casos, às vezes, tá, o paciente por
até anteriormente não ter nada, não ter um cérebro às vezes muito comprometido do ponto de vista vascular, ele manter uma certa estabilidade da cognição por um tempo, caso ele não tenha um outro evento isquêmico, tá? Mas na maioria das vezes, após um período de uma certa estabilidade, ele acaba evoluindo com progressão dos sintomas também. Mas é uma característica um pouco diferente dos outros pacientes que a gente está acostumado, porque acaba tendo esse degrau cognitivo. O mais comum é que em algum momento ele acabe tendo algum novo pequeno evento, né, ou microeventos vasculares que vão fazer com que ele vá piorando ao longo do tempo, ou mesmo tendo outro degrau cognitivo. Então isso é uma característica um pouco diferente dessa demência vascular associada a AVCs clínicos, né? Então o paciente tem um AVC mesmo, você percebe, e aí ele faz esse degrau da cognição, piora muito do antes e do depois do AVC. E aí vocês vão dizer, mas Vinícius, eu já ouvi falar em demências reversíveis. Não tem nada assim que possa reverter? Então, às vezes isso fica um pouco confuso, por isso que eu não gosto tanto de falar dessa forma. Porque assim, por exemplo, uma das causas clássicas de demência reversível seria a deficiência de vitamina B12, né? Então, deficiência de vitamina B12 pode cursar com um declínio cognitivo, né? Então, o paciente começar a ter queixa cognitiva por causa da deficiência de vitamina B12 e ao eu tratar, esse declínio cognitivo melhora. Mas muitas vezes, se o paciente já está em fase de demência, a lesão neurológica que foi causada e geralmente associado a outras características, né, ou mesmo outras demências, faz com que eu tenha um caráter de reversibilidade mesmo repondo a vitamina B12, né? Então, quando que é um grande momento de eu avaliar essas questões de reversibilidade do déficit cognitivo nos meus pacientes? Quando ele está em comprometimento cognitivo leve, né? Então, que ele tem um declínio cognitivo que ainda não interfere nas atividades de vida diária dele. Lembrando, né, pessoal, que a gente tem o nosso vídeo sobre o que é demência. Esse vídeo é muito importante para que vocês entendam tudo que a gente fala aqui, porque às vezes o paciente tem muitos familiares, pessoas que confundem, demência é uma coisa, Alzheimer é outra coisa, e não, né? Então a gente tem demência como um termo guarda-chuva e todas as outras características embaixo, assim como Alzheimer sendo a principal doença que causa demência. Então esse vídeo de o que é demência, quem não viu, quem ainda não tem isso bem claro, é importante voltar lá e assistir, porque esse conceito para todos os nossos vídeos, todas as nossas aulas, é muito importante que vocês tenham ele muito caracterizado, muito consolidado na cabeça de vocês. Então isso é importantíssimo, tá? Então essas características reversíveis, né, elas têm que ser muito bem investigadas quando eu estou diante de um paciente com comprometimento cognitivo leve, né? É por isso que eu sempre digo para vocês no Instagram, né, sempre que me perguntam, o paciente tem uma queixa de memória e agora o que eu faço? Leva ele no médico, o quanto antes, né? Tem queixa de memória? Leva no médico, né? Eu posso estar diante de uma queixa subjetiva de memória associada a um quadro depressivo, eu posso estar diante de uma queixa objetiva de memória, um comprometimento cognitivo leve, eu posso estar diante de uma demência. Mas se eu achar esse paciente antes, né, de forma mais precoce, aí sim eu vou fazer toda essa investigação e muitas vezes eu vou ter sim o benefício de tratar alguma dessas alterações, tá? Então, a gente vai lembrar aqui de principalmente duas características que a gente tem que avaliar nesses casos, né? Para que, se tiver muito descontrolado, eu posso ter uma reversibilidade do quadro cognitivo. Então, lembrar sempre de vitamina B12, tá? Isso é muito importante. Então, paciente que tem uma queixa de memória, a gente vai avaliar a deficiência de vitamina B12, né? Em caso dele não estar em demência, pode ser que ele tenha uma melhora cognitiva sim ao repor vitamina B12. Eu já tive casos em que o paciente estava em fase de demência, a gente avaliava, ele tinha uma vitamina B12 super baixa, a gente repõe e aí não melhora mais, né? Porque já teve lesão neurológica, provavelmente ele tem uma outra demência associada também, e aí a gente não tem uma recuperação. Agora, casos mais precoces, aí sim a gente repôs B12 e o déficit cognitivo melhorou,
tá? Mas o paciente estava numa fase anterior à síndrome demencial. Então isso é muito importante a gente lembrar e avaliar. Outra doença que a gente tem que ter cuidado, que pode nos ajudar, é a tireoide, né? Então aqui principalmente o hipotireoidismo, tá? Então a gente poderia ter um paciente com hipotireoidismo muito descontrolado, pode levar ele a ter um comprometimento cognitivo, que após a reposição do hormônio isso pode melhorar em algum grau. E outras doenças que vão estar presentes aqui não vão, a gente não vai chegar já em fase de demência, então nesse estágio um pouco pré, mas que tratando, cuidando e melhorando, a gente pode fazer com que o declínio cognitivo melhore, né? Mas então não é uma demência reversível, e sim uma outra doença que a gente tratando acabou melhorando a cognição, que são os distúrbios neuropsiquiátricos, especialmente aqui a depressão, né? Então, lembrar desse contexto bastante importante de como a depressão pode vir a dar sintomas cognitivos em idosos de esquecimento, e que a gente tratando com psicoterapia, né, acompanhamento psicológico ou muitas vezes com medicação, a gente tem melhora dessas queixas cognitivas, né? E aí, claro, a gente pode ter infecções, né, outras doenças que cursem flutuando com sintomas cognitivos, né, e que ao tratar esses sintomas, depois o paciente acaba melhorando. Mas aí, como eu falei, né, a gente acabou não fechando o diagnóstico de demência, né, a gente achou essas outras características, tratou precocemente e a queixa cognitiva melhora, né? Então, aí sim, nesses casos, eu posso ter sim melhora das queixas cognitivas. Contudo, né, quando eu sim fecho um diagnóstico de demência para o meu paciente, dentro daquelas que a gente falou, aí sim o meu caráter ele é de irreversibilidade, né? E esses sintomas eles vão piorar ao longo do tempo, eles vão ser crônicos, eles vão ser progressivos, e infelizmente até o momento, mas é claro que quem acompanha a gente aqui no canal vai ter em primeira mão, sempre que a gente tiver alguma novidade sobre as medicações, ou mesmo alguma novidade sobre novos estudos das medicações que já existem, assim como do canabidiol, a gente vai trazer para vocês, tá? Dentre essa característica que eu falei lá no começo, por exemplo, da doença de Alzheimer, do tempo de sobrevida médio de 8 anos, as outras demências geralmente têm uma sobrevida parecida, talvez um pouquinho menor ali no Lewy, na DFT, uma sobrevida um pouco menor que 8, 6, 5, 6 anos, tá? Mas também com um tempo de variação muito amplo, né? Então a gente tem pacientes que evoluem muito rápido, mas também pacientes que já estão há mais de 15 anos com a doença, né? E evoluem de forma mais lenta, né? Então lembrar que a gente tem essa questão muito individual da forma como os pacientes evoluem, e isso é importante da gente lembrar. E fazer um disclaimer final aqui, lembrar que a gente tem demências conhecidas como rapidamente progressivas, que aí sim são demências que evoluem muito rápido, né? Classicamente aqui lembrando da doença de Creutzfeldt-Jakob, que é a doença associada aos prions, né? Ou que ficou antigamente conhecida como a doença da vaca louca, né? Essa é uma doença que causa uma síndrome demencial, tá? E que na doença de Creutzfeldt-Jakob, na variante, eu tenho uma sobrevida aí às vezes de 12 a 14 meses, e na doença clássica às vezes menos que isso, 6 a 7 meses. Hoje eu tenho apenas um paciente que eu estou acompanhando com essa doença, e realmente a evolução é muito diferente, ela é uma evolução rápida, bem mais rápida, tá? Uma piora muito aguda ali, né? Em questão de meses o paciente piora bastante, e também progressiva, crônica e infelizmente irreversível, tá bem? Espero que todos tenham entendido. Claro que quando a gente fala dessa característica da síndrome demencial, a gente fica, né, triste, né, que a gente tenha esse caráter. Você como familiar, como, né, cuidador do seu paciente, claro que, né, gostaria que pudesse fazer de outra forma. E obviamente que a medicina, a ciência trabalha para a gente tentar melhorar essa questão, mas também é importante a gente entender que é assim, né, para que a gente não viva falsas ilusões.
né, saiba como proporcionar o melhor para os nossos pacientes em cada fase da doença que vai acontecer, né? Então, o entendimento desse caráter, eu acredito que ele é muito importante para a gente, né, saber onde a gente está e programar também como vai ser o cuidado ao longo do tempo, né? Então, acho que isso faz com que essa conversa seja importante. Beleza? Pessoal, não esqueçam então agora de curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo com alguém que vocês acham que possam beneficiar. Contem aqui nos comentários se vocês entenderam, né? Se alguém já tinha explicado isso para vocês, se vocês estavam cientes desse caráter da doença, certo? Se pesquisaram essas outras características, né, no paciente, no cuidador e no familiar de vocês, tá? Não esqueçam de se inscrever no canal, certo? Acionar o sininho para vocês receberem quando a gente fizer novos vídeos, certo? E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!